Amós capítulo 4, versículo de número 12. Somente esse versículo. Diz assim a palavra de Deus: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, repita comigo, prepara-te, mais uma vez, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, durante essa mensagem, durante essa palavra, nós não devemos nos esquecer que nós somos o Israel de Deus, amém? Essa mensagem, essa palavra foi dirigida ao povo de Israel lá no passado, mas hoje, em pleno século 21, nós somos o Israel de Deus. Nós fazemos parte do povo escolhido de Deus, amém? Então nós vamos trazer essa lição para nós, nos nossos dias hoje, como Israel de Deus, amém? Eu gostaria de que você continuasse com a sua Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia não, eu gosto que as pessoas fiquem com a sua Bíblia aberta. Irmãos, o livro de Amós, ele foi escrito aproximadamente no ano 760 antes de Cristo. Então você pode ver que foi aproximadamente quase 1000 anos antes de Cristo que foi escrito o livro do profeta Amós. Quem escreveu Amós? Foi o próprio profeta Amós, o escritor desse livro, tendo em vista algumas palavras de Deus, tendo em vista alguns juízos de Deus, tendo em vista algumas promessas de Deus dirigidas ao povo de Israel. Então, o profeta Amós foi quem escreveu esse livro como profeta de Deus, transmitindo uma palavra de Deus para o povo de Israel. Agora, qual foi o objetivo do profeta Amós escrever esse livro há 760 anos antes de Cristo? Qual foi o objetivo dele? Irmãos, o objetivo do profeta Amós foi anunciar o juízo de Deus sobre o povo de Israel. O povo de Israel havia se rebelado, o povo de Israel havia desobedecido, o povo de Israel havia se metido na idolatria, o povo de Israel havia se metido na corrupção, e por isso Deus usou o profeta Amós para trazer uma palavra para o povo de Israel. O Deus de Israel usou o profeta Amós para trazer uma palavra de juízo sobre o seu povo, na expectativa de que o povo de Israel tivesse uma vida mudada, na expectativa de que o povo de Israel se arrependesse das suas atitudes más, corruptas e desobedientes diante dos olhos do nosso grande Deus. Irmãos amados, então está aí um rápido histórico do livro do profeta Amós, que nós acabamos de ler. Agora, irmãos, o texto básico, o texto-chave para a nossa mensagem hoje é esse aí, Amós capítulo 4 e o versículo de número 12. Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu gostaria que você não se esquecesse dessa palavrinha, prepara-te, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Irmãos queridos, um dia todos nós iremos nos encontrar com Deus. Todos nós, não tem aquele ou aquela, o mais bonito, o mais feio, o mais rico, o mais pobre, o mais estudado, o menos estudado, não.
Irmãos, um dia todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós um dia iremos nos encontrar com Deus, mais cedo ou mais tarde, né? Através da morte ou através do arrebatamento da igreja. Isso é muito importante nós sabermos, né? Quando a morte bater na porta do nosso coração, nós iremos nos encontrar com Deus. Ou quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, quando os anjos tocarem as suas trombetas, isso pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, amanhã, nós não sabemos. A Bíblia Sagrada diz que porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então um dia nós vamos nos encontrar com Deus, ou através da morte, ou através do arrebatamento da igreja. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Irmãos, não existe aquele negócio que morreu, está morto. Não existe aquele negócio de que a morte chegou, acabou tudo, né? A morte chegou, acabou tudo. Não existe isso. Não existe aquele negócio de dizer assim, não, Deus é amor, e no final Ele vai ter misericórdia, Ele é amoroso, Ele vai perdoar todo mundo, e no fim vai dar tudo certo. Esse é um pensamento errado, não existe isso. A Bíblia Sagrada diz que Deus é amor, mas Ele também é justiça. É isso mesmo, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo Ele é justiça. Tanto é que Ele demonstrou aqui a sua justiça diante do povo de Israel. Ele amava o povo de Israel. Ele amava o povo de Israel. Mas só que o povo de Israel pisou na bola com ele. Então ele anunciou justiça sobre o povo de Israel. Ele anunciou juízos sobre o povo de Israel. Então aquele negócio que morreu, acabou. No final de tudo vai Deus vai ter misericórdia de todo mundo. Não, isso não existe. A Bíblia Sagrada diz que cada um de nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos atos. A Bíblia diz, irmãos queridos, que no último dia, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Eu vou dar conta da minha vida diante de Deus, o Toninho vai dar conta da vida dele diante de Deus, Rodrigo vai dar conta da vida dele diante de Deus, Tiago vai dar conta da vida dele diante de Deus, Pedro vai dar conta da vida dele diante de Deus, o Jonas vai dar conta da vida dele diante de Deus. Irmãos, no final, a Bíblia Sagrada diz que cada um dará conta da sua vida diante de Deus. É por isso que nós precisamos estar preparados. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Irmãos, uma coisa interessante que eu gostaria de dizer para vocês. Irmãos, eu estava analisando esse texto aqui no contexto de preparo, né? Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Nós precisamos estar preparados para isso. Algumas pessoas, irmãos, não se prepararam. E a Bíblia Sagrada diz que não há escapatória e nem pretexto e nem desculpa para quem não se preparar. Você sabia disso? Não haverá desculpa, não haverá pretexto, não haverá escapatória para aquele que não se preparar para se encontrar com o Senhor teu Deus. E tem muita gente por aí que não está se preocupando com isso. Tem muita gente por aí que não está se preocupando com a salvação da sua alma. Irmãos, um exemplo diante dos nossos olhos é o que está acontecendo aqui do nosso lado hoje. Quantas pessoas estão ali que deveriam estar aqui na igreja louvando a Deus, mas preferem estar ali em outro lugar? Deveriam estar aqui com o seu coração aberto, dizendo para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou uma pessoa miserável, eu sou uma pessoa pecadora, eu preciso da tua graça sobre a minha vida.
mas preferem estar lá no mundão, preferem estar lá no pecado, preferem estar lá fazendo aquilo que é desagradável, preferem muitas vezes ficar em casa do que estar aqui na igreja, cultuando a Deus, entregando seus problemas para Deus, pedindo para Deus ter misericórdia, e assim por diante. Irmãos, nós vemos um exemplo, nós vamos ver vários aqui. Por exemplo, o Faraó, ele rejeitou a fé, e o pagamento foi caríssimo diante do Senhor. Você pode dar uma olhada nisso em Êxodo, capítulo de número 15. Faraó, irmãos, ele não deu ouvidos a Moisés. Quantas vezes Moisés foi lá, anunciando os juízos de Deus para Faraó? Faraó, se você não libertar o povo de Israel, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, você precisa deixar o povo de Israel sair e ir embora para a terra prometida. E Faraó, irmãos, endureceu, e o pagamento foi caro. O juízo de Deus foi terrível sobre o povo de Israel e sobre a sua própria família, tendo ele o seu primogênito morto no último juízo de Deus sobre o povo egípcio. Irmãos, nós vemos a experiência de Acã, foi outra pessoa que brincou com Deus. Irmãos, Acã, nós vemos a história de Acã lá em Josué capítulo 7, versículos 21 e 25. O povo de Israel estava diante do exército de Ai, e alguém foi lá espionar o exército de Ai, e aquele alguém chegou para Josué e disse assim: olha Josué, o exército de Ai é um exército muito pequeno diante de nós, é um exército pequeniníssimo diante de nós. Olha Josué, não precisa nem mandar muita gente para lutar contra Ai, porque nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer esta guerra contra a cidade de Ai, contra os homens de Ai, não vão nem dar para o cheiro para nós. Mas irmãos, havia pecado no meio do povo de Israel, havia um homem chamado Acã no meio do povo de Israel, e esse homem havia pego algumas coisas que não era para ele pegar, e a Bíblia Sagrada diz que esse pecado de Acã fez com que Israel perdesse a batalha diante daquele pequenino exército de Ai, e foi uma vergonha para o povo de Israel. Foi algo vergonhoso, porque não deram ouvidos àquilo que Deus havia falado. Então irmãos, Deus é justiça, nós não podemos brincar com o Deus Todo-Poderoso, nós não podemos brincar com o Deus de Israel. Irmãos, é coisa muito séria. Irmãos, Acã brincou com Deus, Acã brincou com Deus, Faraó brincou com Deus, e o pagamento foi muito caro. Irmãos queridos, vamos lá para Geazi. Geazi também brincou com Deus. Essa história aqui é bom você abrir para você ver. 2 Reis capítulo 2, versículo 20, 26 e o 27. 2 Reis capítulo 2, versículo 20, 26 e 27. Irmãos, vamos agora para a história de Naamã. A Bíblia Sagrada diz que Naamã, ele foi até o profeta Eliseu, porque Naamã era um homem, o que tinha Naamã? Leproso. Naamã, ele era um homem leproso, e ele foi até Eliseu, para ele ser curado daquela lepra terrível. E ele levou prata, levou ouro, levou animais, ele levou um monte de coisa. E ele disse assim: eu vou chegar lá, diante do profeta de Deus, diante de Eliseu, e Eliseu vai me curar, e eu vou presentear Eliseu. Eu vou dar bastante presente para Eliseu. Eu vou dar gado, vou dar ovelhas, vou dar ouro, vou dar prata, vou dar um monte de coisa para Eliseu, em agradecimento pela cura que Eliseu vai proporcionar para mim. Só que quando ele chegou lá, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Eliseu, ele não aceitou nada. Eliseu disse assim: você pode voltar com tudo isso que você trouxe, viu? Pode voltar, porque eu não quero nada desses presentes que você trouxe.
Então Naamã voltou com todos os presentes para sua terra, para a Síria. Só, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que o moço de Eliseu, Geazi, ele falou o quê? Eu vou correr atrás de Naamã e eu vou pegar esses negócios que ele trouxe para Eliseu e eu vou pegar para mim. Eliseu não quis, mas eu quero. Eu quero esses negócios para mim. E a Bíblia diz que ele saiu correndo atrás de Eliseu, atrás de Naamã. Quando estava chegando perto, Naamã parou, desceu da carruagem para perguntar o que ele queria. Ele disse: olha, eu quero aqueles negócios que você ia oferecer para o profeta Eliseu. E então Naamã falou: não tem problema, é tudo teu, o ouro, a prata, tudo que eu trouxe é teu, pode levar. E ele levou. Quando ele chegou diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu, irmãos, não brinque com o profeta de Deus, não brinque com Deus. A Bíblia Sagrada que diz que lá dos altos céus, Deus enxerga todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Quando Geazi chegou diante de Eliseu, Eliseu olhou bem para Geazi e disse para ele assim: Geazi, aonde você estava que você sumiu? Para onde você foi que você desapareceu e eu não te vi durante esses momentos aqui? Geazi disse: não, senhor, eu não saí daqui, eu fiquei aqui o tempo todo eu fiquei aqui. Aí Eliseu disse para Geazi: não, Geazi, o Deus de Israel me revelou o que você fez. Você correu atrás de Naamã, pegou os objetos que eu não aceitei e você pegou para você. E sabe o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 20. Então Geazi, moço de Eliseu, irmãos, e era homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele algumas coisas. Vamos para o versículo de número 25. Olha aqui o que aconteceu. Então ele entrou e pôs-se diante do Senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: seu servo não foi para nenhum lugar, para parte alguma. Porém Eliseu disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para tu tomares para prata e para tomares vestes de olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Versículo 27, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, o juízo de Deus é muito grande. Não se brinca com Deus. Irmãos, é aquilo que a gente sempre fala aqui no púlpito: com Deus não se brinca. Com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus eterno, o Deus de Israel, o Deus das nossas vidas, não se brinca. Irmãos, não há escapatória, não há pretexto, não há desculpa, não se brinca com Deus. A Bíblia Sagrada diz que aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. Irmãos, isso é muito sério. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Nós precisamos estar preparados. Irmãos, lá em Daniel, no capítulo de número 5, fala sobre a história de Belsazar. Belsazar estava numa alegria tremenda, tomando muito vinho lá naquela festa. De repente apareceram aquelas letras na parede: Mene, mene, tekel, uparsim, pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãos, e Daniel foi lá e revelou aquelas letras e disse para Belsazar: hoje mesmo, Belsazar, você vai morrer porque você brincou contra Deus.
E a Bíblia diz que naquele mesmo dia Belsazar morreu. Naquele mesmo dia a sua vida foi tirada. Por quê? Porque brincou com Deus. Então, irmãos, não se brinca com Deus. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos para nos encontrar com o Senhor. E eu gostaria de meditar com você também a segunda parte dessa mensagem, do preparo para se encontrar com Deus. Primeiro, que não se brinca com Deus. Primeiro, que não se brinca com Deus. Irmãos, a segunda parte, o convite é para o Salvador hoje e não para juiz. Hoje Jesus está nos chamando como Salvador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que lançar mão do arado e olhar para trás, não é digno de mim. Irmãos, hoje Jesus ele está se apresentando diante de nós como Salvador. Ele está nos dando a oportunidade, pastor Zé Roberto, de nós levantarmos a nossa mão e entregarmos a nossa vida para Jesus. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada. Nós estamos vivendo hoje no período da graça. As igrejas estão aí, as rádios estão aí, as televisões estão aí, as internets estão aí, dizendo que só Jesus salva, e as pessoas estão tendo a oportunidade de entregarem as suas vidas para Jesus. Mas, irmãos, amanhã Jesus ele já não vai mais se apresentar como Salvador. Amanhã ele vai se apresentar como juiz. Ele não vai mais dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Irmãos, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e também para os seus anjos. Irmãos, que terrível isso. Que terrível isso. Então, irmãos queridos, o momento de nós tomarmos uma decisão é hoje. O momento de nós termos o encontro com o Senhor é hoje. O momento de nós termos o encontro com Deus é agora. O amanhã poderá ser tarde demais. Hoje Cristo quer nos libertar. Vamos dar uma olhadinha numa historinha que eu gosto muito. Uma historinha que Jesus contou para os seus discípulos. Essa historinha, irmãos, está lá em Lucas e o capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12. É a parábola do rico insensato. Lucas está lá no Novo Testamento. É um dos evangelhos. Quem já achou diz amém. Você que ainda não achou, pode prestar atenção aqui que eu vou ler, tá bom? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Olha o que diz essa historinha que Jesus contou para os seus discípulos. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize ao meu irmão que prepara comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E então Jesus propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
Assim é aquele que prepara para si ou ajunta tesouros e não é rico diante de Deus. Vocês viram aí a parábola do rico insensato? A lavoura dele havia produzido bastante. A lavoura dele havia produzido muito. E ele havia dito para ele mesmo assim: olha, minha alma, come, bebe, regala-te, porque você tem bens para muito tempo. Ele achava que ele ia viver, Cláudio, muitos anos ainda. Tens aí para muito tempo. E a Bíblia diz que naquela noite, quando ele foi dormir, ele ouviu essa voz dizendo: louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nessa noite, o dia do amanhã não chegou para aquele homem. Ele achou que ainda ia viver muitos anos, mas o amanhã não chegou para ele. Então, irmãos, é por isso que eu estou dizendo para vocês, com toda sinceridade, que Deus coloca diante de mim, com toda sinceridade que Deus me dá, o momento de se encontrar com Deus é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é na semana que vem. O momento de nós termos um encontro com Deus, o momento de nós consertarmos a nossa vida com Deus é já, não é amanhã. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus é muito grande. Irmãos, horrenda coisa, diz a Bíblia, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Foi o que aconteceu com Faraó, foi o que aconteceu com Acã, foi o que aconteceu com Belsazar, foi o que aconteceu com Geazi. Essas histórias que eu acabei de contar para vocês essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, lá no Salmo 95 diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, irmãos queridos, é interessante nós analisarmos essa palavra, analisarmos sobre o nosso encontro com Deus. O que está impedindo a gente ter um encontro com Deus? O que está impedindo a gente entregar a nossa vida para Jesus e tomarmos uma posição diante de Jesus? O que está impedindo você levantar a sua mão e dizer assim: pastor, eu quero encontrar-me com Jesus hoje, eu quero aceitar a Jesus hoje, eu quero tomar uma posição na minha vida hoje, eu quero fazer algo para Deus no dia de hoje. Irmãos, nós temos aí muitos sinais diante de nós, que estão dizendo que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Fome, seca, pragas, irmãos, quantas coisas desafiando o homem, guerras, guerrilhas, países contra países, polícia contra bandidos, morro contra morro, terroristas contra cidadãos, irmãos, terremotos. O último terremoto que nós assistimos na televisão, os dois acabaram com o Nepal, acabou com tudo, irmãos, acabou com o país, acabou com a cidade. Terremotos estão acontecendo, a imoralidade, a prostituição, o sodomismo, o nudismo, irmãos, parece que virou coisa normal. Perseguição contra os cristãos, parece que agora, irmãos, a coisa virou para o lado dos cristãos. Os terroristas agora deram de matar cristãos, destruir igrejas, governos se levantando contra as igrejas, contra cristãos, tornados, ciclones, pestes, irmãos, a malária, H1N1, a gripe, a chikungunya, a hanseníase, tudo desafiando a medicina, e a medicina não sabe o que fazer. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos haveriam pestes,
pestes terríveis. Hoje nós estamos aí, né, pastor Zé Roberto, diante da dengue. Esses dias atrás o pastor Zé Roberto pregou sobre isso lá em Alexandria, e eu gostei muito da palavra. Quando o pastor Zé Roberto falou sobre a dengue, ele disse que era uma doença que já estava extinta. Quanto tempo essa doença já havia ido embora, já havia se acabado, a tal da dengue. Irmãos, de repente a dengue voltou com tudo, e os homens com as maiores tecnologias que existem diante dos seus olhos, irmãos, o mosquitinho da dengue está desafiando todo mundo, está desafiando o governo, está desafiando o presidente, e ninguém consegue acabar com a tal da dengue, ninguém consegue acabar, irmãos, e é uma doença que já estava extinta, ela voltou, e de repente tomou conta de tudo. Irmãos, pestes, é bíblico, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, Jesus está voltando para levar para si um povo imaculado, um povo sem rugas, um povo abençoado. Essa é a realidade que nós estamos vivendo no dia de hoje. Irmãos, é por isso que nós não podemos brincar mais. Tem muita gente brincando de ser crente, tem muita gente brincando, irmãos, com as coisas de Deus, tem muita gente brincando, achando, irmãos queridos, que tudo é normal, que tudo não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos tomar uma posição, e eu acabei de dizer que o momento é hoje, o momento não é amanhã, o momento é agora, amém? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, amém? E para encerrar essa palavra, como nós devemos ter o nosso encontro com Jesus? Confessando o nosso pecado, confessando a nossa culpa diante dele, nos arrependendo diante de Deus, nascendo de novo, pedindo para que ele escreva o nosso nome no livro do céu. É assim que nós devemos ter o nosso encontro com Deus.